pessoal, meu nome é Zampar, consultor da Sementes Matrix, e o dia que hoje é regulagem de ensiladeiras. Pessoal, a necessidade é realmente ter uma boa regulagem, principalmente para trabalhar com o tamanho de partícula correta. E aqui no caso a gente está vendo partículas aqui, principalmente palha da espiga mal picada, mal processada. E a grande causa aqui é a distância entre o rotor e a contrafaca. Quando o rotor, as facas passam longe da contrafaca, palha da espiga mal picada, isso aqui vai ter seleção no coxo. O ideal é que se passe o mais perto possível. Lembrando a necessidade de ter os grãos bem processados também. A fiação da máquina, a aproximação de faca contra faca é essencial. Então, se você tiver problema na hora lá do enchimento do teu silo, você já notar que as palhas da espiga estão mal processadas, nós temos que parar a máquina e regular. Nós não podemos aceitar realmente palha da espiga inteira e sabugo rodelado. Isso vai trazer grandes prejuízos no processo. Esta está na partícula correta, vai favorecer ingestão, favorecer compactação. Nosso desafio é que a gente pegue uma planta de milho e ela aqui no ponto correto, né, de silagem, folhas verdes, como verde, mas a palha da espiga já está seca. Quer dizer, o grande objetivo aqui é que processar bem esse alimento, que todas as partículas fiquem no tamanho correto, para que a gente tenha realmente um alto aproveitamento animal. A importância realmente de uma fiação que tem que ser feita 2 vezes por dia, onde a pedra vai ter que passar em toda a extensão da faca, que toda a extensão da faca realmente esteja bem regulada, com a fiação perfeita. A outra questão essencial são as engrenagens. Para cada tipo de silagem que nós vamos trabalhar, para cada tipo de exploração, seja gado de corte a pasto, gado de corte confinado, vacas de leite a pasto, vacas confinadas, há a necessidade de trabalhar com o tamanho de partícula correto, sempre pensando com a possibilidade de trabalhar com a quantidade de fibra efetiva necessária para cada tipo de exploração animal. No caso das ensiladeiras, a engrenagem que toca as facas, que troca o rotor, quanto menor a partícula, se eu necessito uma partícula menor, essa engrenagem é a menor possível. A menor engrenagem sendo colocada para tocar o rotor, onde estão as facas, a partícula vai ser menor. Se houver a necessidade de aumentar a partícula, principalmente para vacas de leite confinada, nós temos que colocar uma engrenagem maior para tocar o rotor, as facas. Com isso, a gente consegue sim trabalhar com a partícula correta, sempre pensando na oferta de fibra efetiva necessária para cada tipo de exploração. Seja gado de corte ou gado de leite, gado a pasto, gado confinado, sim há necessidade de trabalhar tecnicamente para ter a melhor partícula. A outra questão importante, para a gente não ter palha da espiga inteira, para a gente não ter sabugo rodelado, a aproximação de facas com a contrafaca. Quanto mais perto o rotor passar da contrafaca, melhor. Então você, produtor, se você estiver lá fazendo silagem, a palha da espiga mal picada, o problema está justamente aonde? Na distância entre facas e contrafaca. Tem que ser o mais perto possível. E outra grande causa de palha e sabugo rodelado nas nossas silagens é como está essa contrafaca. A contrafaca tem que ter quina viva, a contrafaca não pode ser abaulada. Com o tempo de trabalho, com o tempo de uso, a tendência é a contrafaca desgastar. E por ali criamos um espaço onde vai passar a palha da espiga inteira, sabugo rodelado e consequentemente nós vamos ter perdas. Por quê? O animal vai fazer assim, isso eu quero, isso eu não quero lá no coxo. E isso é prejuízo. Nós temos que ter todos os alimentos, todas as partes da planta muito bem, em tamanho de partícula correto. Detalhe, o desgaste das facas, sempre a tendência é desgastar no meio da faca. Portanto, nós temos que gastar mais tempo a fiação nas pontas da faca
passando em toda a extensão da faca, mas dar muita atenção que com o uso, com o tempo de trabalho, o desgaste maior é no meio da faca. Portanto, no momento da fiação, gaste mais tempo nas pontas da faca e em toda a extensão da faca. Pessoal, em relação à regulagem de faca contra faca, cada máquina tem sua particularidade. A JF, nós temos que jogar o rotor, as facas, na contrafaca. Nós vamos soltar uma das 12 facas, onde tem acesso ao eixo principal da máquina, soltando 2 parafusos, um atrás do rotor, um na frente do rotor, e vamos jogar o rotor o mais perto possível da contrafaca. Outras máquinas do mercado trabalham ao contrário, jogando a contrafaca no rotor. Agora você tem acesso ao parafuso da frente do rotor, parafuso de trás. Para a gente realmente ter acesso à contrafaca, precisamos puxar a caixa da máquina para frente. Então aqui nós estamos tirando onde está a caixinha das engrenagens. Pessoal, agora nós estamos removendo a caixa onde estão os roletes para ter acesso à contrafaca. Bom, pessoal, aqui nós estamos vendo a contrafaca de uma JF. O objetivo aqui é que as facas, que são 12, passem o mais perto possível da contrafaca. No caso, como vocês estão vendo aqui, ó, o rotor está longe. Se a gente tiver problema com palha da espiga inteira, com sabugo rodelado, com mau processamento do alimento, uma das causas é a distância do rotor com a contrafaca. O objetivo aqui é o mais perto possível. Podemos usar a folha de papel é o espaço correto entre facas e contrafaca.